Aqui não era chegado o tempo do Senhor ainda, do seu ministério em si. Mas olha como que as coisas vão acontecendo, e ele já ali queria e tinha sede das coisas de Deus, e ele já ali tinha fome e sede das coisas de Deus. A paz, André, seja bem-vindo, Jesus te abençoe, amém? Então, querido, que você entenda hoje o que os textos dizem, o que o Senhor traz para o nosso coração. Isso faz crescer, isso faz o nome do Senhor grande. Meu irmão, se o povo de Deus caminhasse de verdade com o Senhor em primeiro lugar, nós estaríamos bem próximos mesmo, mas muito bem próximos, porque a gente não sabe, a gente só conjectura, mas muito bem próximo de estar com Ele para sempre. Ao Senhor está às portas, desde quando esse evangelho foi escrito. Desde quando ali começou a se escrever as coisas de Deus. O Senhor já estava às portas. O Senhor já estava. O Senhor já estava. O Senhor está próximo, a vinda de Jesus está próxima, aquilo. São proclamações que eu tenho um ponto de interrogação. A gente não sabe nem dia nem hora. Por que eu vou me preocupar com essas coisas se eu tenho Ele em primeiro lugar na minha vida? Por que eu devo preocupar com isso se eu tenho Ele em primeiro lugar na minha vida? Se eu sei pelos textos que vai ser no abrir e fechar de olhos, se eu sei pelos textos que as coisas vão acontecer, se eu entendo que é segundo a vontade de Deus, para que eu me preocupo com essas coisas? Por que eu não vivo uma vida sossegada e tranquila, aguardando e esperando no Senhor? Então eu vejo isso como jargão evangélico, eu vejo isso como, sabe, uma forma de eu trabalhar, de as pessoas trabalhar na mente. Sabe, eu contesto muita coisa que os meus irmãos pastores fazem. Eu não vou lá na porta deles, não é isso. Mas eu busco no Senhor, falo, Senhor, não. Eu vejo pela palavra de Deus assim. Eu vejo pela palavra de Deus a sua direção assim. Se o Senhor nos requerer tudo, meu irmão, se você tem Ele em primeiro lugar, você daria tudo? Porque se você tem Ele em primeiro lugar, você daria tudo. Se você tem Ele em segundo lugar, você não daria tudo. Não daria. Abraão, quero seu filho. Tudo. Qual era o maior tesouro que Abraão tinha? Eram as riquezas dele? Eram os sacrifícios dele? Exato. Muitos abdicaram de tudo, porque tinha Ele em primeiro lugar. E nós, povo e geração dele hoje, abdicamos de tudo? Ou nós queremos ser um modernismo geral? Um modernismo, tudo se pode em nome de Deus. A Bíblia diz bem claro, meu irmão. Quer o nosso comer, quer o nosso beber, quer o que façamos nessa terra, que seja para a glória de Deus. Em primeiro lugar. O que eu fizer tem que ser para a glória dele, em primeiro lugar. Olha para você ver que coisa interessante acontece no meio de nós. Lucas capítulo 2, versículo 41, começa assim, ó. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Assim sendo, no ano em que Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Está vendo o cumprimento? Cumprimento da tradição, aquilo tinha naquela época, para judeu. Agora tem um monte de gentio querendo cumprir a tradição de judeu. Meu irmão, perdeu já. Você foi chamado para servir o Senhor de outra forma. Pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor. Então aqui eles subiram para cumprir a tradição. Jesus subiu para cumprir a tradição. Escuta o que Jesus faz. Versículo 43. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. E sem que eles notassem, imaginando que ele estivesse entre muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então, começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Versículo 45. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias que eles estavam procurando, e lá em Jerusalém, acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. Já viu? A gente observa pelos meninos daqui. Já viu como os meninos fazem perguntas? Já viu como os meninos se interam das coisas?
Então, quando você ensina o caminho que seu filho deve andar, dentro da palavra de Deus, ele quer se encher dessas coisas, e ele pergunta um monte de coisa, questiona um monte de coisa, e faz ali, e pega ali o pai e a mãe, e começa a perguntar, não é assim com o Joãozinho? João Pedro? Então, assim, sabe, aquelas perguntas, aquelas coisas, e aqui é a mesma coisa foi Jesus, mesma coisa. Ele queria se inteirar das coisas de Deus, queria entender como que as pessoas pensavam acerca do Pai, acerca de Deus, e ele queria se inteirar e perguntava, e nisso ele ficou ali dias. E olha que não tinha começado o ministério dele não. Nós ficamos dias procurando inteirar das coisas de Deus. Nós procuramos meditar e guardar em nosso coração e buscar na presença de Deus a resposta, buscar dentro da palavra, pelo Espírito do Senhor que nos revela através da palavra. Será que nós buscamos os dias? Aqui havia um apavoramento de pai e mãe natural. Um apavoramento. Onde é que está esse menino? E procurando, depois de 3 dias ele encontrou lá, ficaram admirados, como todos ficavam admirados. Como uma criança pode ser gênio desse jeito? Você não fica admirado quando você vê uma criança na televisão fazendo coisa que nem adulto ninguém faz, é um gênio? Eu vi esses dias um campeonato daqueles cubinhos, que você tem que ajeitar os cubos ali, ó, e colocar todas as imagens, um lado vermelho, um lado verde, um lado branco, um lado amarelo. Um menino, um japonês lá, com os olhos vendados, e tem uma máquina para marcar o tempo. Eu não lembro quantos cubos, se foram 5, se foi 10, eu não lembro quantos cubos foram. De olhos vendados, com o tempo de sobra, ele colocou todos os cubos com as cores iguais, tudo igual. Você não fica maravilhado? Aqui é a mesma coisa, fica maravilhado. Mas era o ministério, iniciou o ministério, ele passou na frente de ninguém, não. Ele simplesmente era um menino curioso, um menino que queria entender as coisas, um menino que queria saber se eles sabiam do pai dele de verdade. Não do pai de criação dele, que foi José, mas do pai que está no céu. E ali ficou ali batendo um papo. Versículo 47. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira com que comunicava suas conclusões. Nossa, que esse menino é fora de série. Não começou seu ministério ainda. Muitas das vezes, querido, nós estamos, ficando maravilhados com tanta coisa que está acontecendo. Deus usando criança para pregar, Deus usando para profetizar, Deus usando para isso, para aquilo. Queridos, eu não vou questionar se é de Deus, se não é de Deus, como muitos têm questionado. Eu só sei de uma coisa: Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele quer. E as pessoas aí ficam, maravilhando com tanta coisa. Sendo que, na maturidade de idade que está, no tempo que serve a Deus como serve, o tempo de evangélico, o tempo de crente, o tempo de cristão, como que você quer entender, e ainda não sabe dessas coisas, fica maravilhado. Já teria que ser aquele que estava sendo usado tremendamente por Deus para mudar a história. Meu irmão, esse ano não é um ano de brincadeira, não. Nenhum ano é ano de brincadeira, mas quando o Senhor revela, o Senhor traz ao nosso coração, para a gente ficar esperto, nós temos que ficar espertos, atento a todas as coisas. Vamos fazer de tudo para nos tirar da visão, vamos fazer de tudo para não nos deixar proclamar o Evangelho. Eles vão fazer isso. Mas nós não acreditamos, porque Jesus vai voltar antes. Não, porque isso, porque aquilo. Será? Será que é dessa forma? Será que é assim? A válvula de escape é Jesus volta logo? Ele sabe o tempo e a hora. Nós temos que preocupar em pregar o Evangelho. Nós temos que preocupar em levar para as almas Jesus Cristo. Nós temos que preocupar em falar do reino de Deus. É isso aqui que esse menino fazia aqui, ó. Aí as pessoas ficam maravilhadas daquilo que eles tinham que fazer. Parar de ser tradicional, parar de ser religioso, parar de ser ritualista e proclamar o Evangelho de verdade. É isso que tem que acontecer. Povo de Deus num ritual louco, num misticismo louco. Eu te pergunto, precisa disso se Jesus fez tudo naquela cruz e levou tudo ali e proclamou tudo ali e falou que é pelo Espírito? Qual que é a dúvida de entender isso? Mas tem mais aqui. Olha a preocupação do pai normal, que não vê pelo Espírito, que não tem entendimento. A mãe ainda guardava aquilo em silêncio.
E olha a obediência desse filho. São coisas que estão escritas aqui para nosso ensinamento e nós não vivemos isso. Versículo 48. Assim que os seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: por que me procurareis? Como não sabeis que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu pai? Vê no primeiro lugar, ele sabia quem era o pai, ele sabia quem era sua mãe. Seu pai estava em primeiro lugar. Tudo que o seu pai pediu tinha que cumprir. Porque senão, meu irmão, sabe a onisciência, sabe aquilo que ia acontecer lá na frente, que eu e você não sabíamos, que nós sabemos por causa da palavra de Deus? Eles já sabiam. Se não houver uma sequência, se não houver um segmento, se não houver um crescimento, se você, meu irmão, não cresce gradualmente e sequencialmente, contínuo, se você interrompe o crescimento, se você não galga os degraus honestamente para aquilo que para servir o reino de Deus, interrompe. Aqui ele estava subindo gradualmente. 12 anos era a idade da razão. E muito pastor, e muito crente, muita gente hoje contesta isso. Ele foi batizado com 12 anos? Não. Ele foi batizado no tempo certo. No tempo certo. No tempo que moveu, no tempo certo. Move no coração e vem acontecer no coração no tempo certo. E não, vou incentivar meu filho a batizar agora, vou incentivar meu filho isso, vou incentivar meu filho a pregar. Não. Tem o tempo certo. Tem o tempo certo. Sabe quando seu filho vem na igreja? Ele vem para isso aqui, para inquirir as coisas de Deus, para crescer nas coisas de Deus, para aprender as coisas de Deus, para ser alguém, para fazer uma formação espiritual, e graduando aquilo. Muita coisa ele não vai entender não, mas vai ficar no coração dele, para quando lá na frente, lá na onisciência, lá naquilo que Deus quer fazer na vida dele, vai acontecer. As coisas podem ser pela direção de Deus. Tem criança que quer batizar, né, de 12 anos para cima. Amém. Glória a Deus. Quem sou eu para contestar? Mas já começa aqui, aquele que batiza, ao ministério. Jesus não foi assim? Como que ele começou o ministério dele? Primeiro ele foi a João Batista. Cumpriu o que estava escrito. Primeiro foi lá e foi batizado. Lá ele já batizou nas águas, lá ele já recebeu o Espírito Santo. 30 anos de idade. Lá ele já começou o ministério dele. Saiu dali e começou o ministério dele. Começou ali a fazer. Ele começou a fazer gradual. Ele já não chegou a reunir 12 de uma vez. Não, ele saiu andando, levando o evangelho, falando arrependentes que é chegado o reino dos céus e convocando os seus. E alicerçando os seus. Hoje, se o irmãozinho, se não der oportunidade para o irmãozinho, se não pôr o irmãozinho, todo mundo fica com raiva. A oportunidade é dada. Faz o quê? Nada. Então é isso que nós temos que entender. Ou nós galgamos como aqui está escrito, e respeitamos como aqui está escrito, senão nós vamos perder. Todos nós. Olha para você ver no versículo 50. Mas eles não compreenderam bem o que ele explicara. Olha para você ver que a preocupação de pai e mãe muitas vezes dá a acontecer que não entende aquilo que a criança recebeu de Deus. Seu filho tem um sonho. Fica doido para querer te contar esse sonho e querer que você explique o sonho para ele. Mas a sua preocupação de pai, a sua preocupação de mãe, talvez não para ouvir ali o que o menino recebeu de Deus. Ou pelo menos entender aquilo e ter uma resposta plausível para o coração da criança. Então muitas vezes não é que perde. Aqui eles não entenderam nada. Por que ele falou isso? Esqueceram. Maria esqueceu. Não, peraí, mas veio um anjo me avisar que eu ia conceber pelo Espírito Santo um menino, e eu tinha que colocar o nome dele de Jesus, porque esse menino seria assim, 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 ia servir assim, 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 ia ser usado assim, assim, ia caminhar para um ministério difícil, um ministério de morte, um ministério, sabe, de tristeza, de dor. Eu tenho certeza que lá no fundo do coração dela ela lembrou, porque o texto diz isso aqui. Olha o versículo 51. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos.
Então, queridos, aqui, ele foi obediente. Ele sabia que ele tinha que cumprir as funções também como homem. Ele voltou para Nazaré com seu pai, com sua mãe. Ele voltou a aprender o ofício ali, fazer o ofício de carpinteiro, o ofício do seu pai. Uma criança que brincava, uma criança que divertia. Não se conta a história do Senhor, mas você entende pela palavra de Deus. Porque ele era um menino sim? Não. Brincava normalmente, pulava no rio, dava umas nadadas no rio. Que fazia um bonequinho, fazia um brinquedo de madeira, e ele era esperto nisso. Se alegrava com as coisas também. Ou não. Ou ele tinha uma linhagem só e tinha que ser essa linhagem. Tem gente que pega o filho dele e quer que o filho dele seja assim. No concernente às coisas de Deus, quer que seja assim. Pega um menino de 10 anos e quer que ele seja um maduro de 30. Pois se nem um maduro de 30 está sendo maduro para tocar a vida com Deus, que dirá o de 10. Precisamos entender essas coisas, amém? Olha o versículo 52. E Jesus se desenvolvia em sabedoria. Está vendo o que eu te falei? Gradual e contínuo. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, em estatura, ou seja, crescia, seus ossos fortaleciam, crescia na altura, robustez, em beleza, enfim, em tudo, como um homem, como uma mulher, crescia. Mas olha para você ver o texto, como é que é interessante. Jesus se desenvolvia em sabedoria, porque ele buscava as coisas de Deus em primeiro lugar, em estatura, como um homem natural, e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Crescia com a graça, na graça de Deus, na presença de Deus. Todos nós somos filhos, cresçamos na graça e na presença de Deus. Muitas pessoas só sabem a parte B, quer crescer na frente das pessoas, quer mostrar que sabe, que conhece na frente das pessoas, quer fazer tudo na frente das pessoas, mas não quer a graça na presença de Deus. Se Deus te colocar num lugar muito alto, é para que sirva a Ele. Num patamar muito alto, é para que sirva a Ele. Onde for, querido. Na política, onde é que for, para que sirva a Ele. Senão, você cai junto com todos os outros lá. Lá vai ter briga, em todo lugar vai ter briga com o crente, com aquele que conhece a palavra de Deus. Você não se engane, não tem como esconder. Um dia você reconheceu o Senhor, um dia você veio para o Senhor, um dia você batizou, um dia você está na presença de Deus, não tem jeito. Você pode sumir da presença de Deus, você pode desaparecer, sempre um vai te apontar. Ou não foi assim com Pedro? Você é um deles. Não, nem conheço, nem sei quem que é esse povo. Não, você andava com eles. Não, eu não. Você até fala como eles. O que é isso? Até mudou o sotaque. Não, o que é isso? Não fala igual esse povo, não. Está vendo como é que te acha? Jonas foi lá para dentro do porão. Aqui, o que você fez com a divindade que você serve? Para ele estar tão irritado assim, está destruindo tudo. O barco vai partir no meio. O barco vai ser destruído. Por quê? Por que você não buscou o seu Deus? Tem gente escondendo de Deus? Não. Uma vez você proclamou o nome do Senhor. Marca. Não tem jeito de tirar. Não tem jeito de tirar. Caim tinha uma marca. Todos que viram Caim falaram, esse é amaldiçoado por Deus. Não pode nem ser morto. Não tinha jeito de fazer justiça, Cabral. Ele foi um homicida. Não tinha cadeia para ele, ninguém podia matá-lo, porque tinha a marca de Deus nele. Pronto, isso é para vocês verem. Sabe, imagina a amargura de um Caim, a amargura, a tristeza dele, carregando uma culpa que não tinha como justificar, não tinha como mudar a história, porque Deus colocou uma marca. Pensa se Deus coloca uma marca dessa no seu povo hoje, em mim, em você, em tantos que andam aí, a marca, nossa, a negatividade de Deus. Não, Deus não pode fazer isso. Ele é Deus, meu irmão. Colocou ali, ninguém podia fazer nada. Queriam, mas não podiam. Então, meu irmão, eu te falo com você aqui, ó. Cresça e desenvolva em sabedoria, em estatura e em graça na presença de Deus e na presença dos homens. Para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Isso é da noite para o dia? Não. Para esse aqui, para o Senhor.
30 anos. Aí tem gente que fica assim, não, eu já tenho 5 anos de ministério, já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho aquilo outro. Tudo que o Senhor fala, a gente entrega e faz. Porque foi o Senhor quem mandou. Agora, cumprir é cada um de nós cumprir. É cada um de nós ter Deus em primeiro lugar. Aí é você e o Senhor. Desenvolver em sabedoria, em estatura, em graça na presença de Deus e na presença das pessoas. Eles saberem ao Deus que você serve de verdade. Jesus podia ter feito inúmeras coisas. O poder era sobre ele. Para ele nascer, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Ele já nasceu cheio. Quando foi visitar, Maria foi visitar Isabel, mãe de João Batista. Isabel já era muito velha. A criança estava paradinha lá dentro. Já tinha meses que a criança não mexia. Isabel preocupada, mas Isabel não falava nada. Quando recebeu Maria, e quando elas ali conversaram e adoraram, e quando ela foi usada por Deus para profetizar, João Batista pulou, despertou no ventre da mãe dele, Isabel. Por que você está falando tudo isso? Que Maria ficou assustada? Não, porque a criança saltou do meu ventre. O Senhor soprou o fôlego de vida em João Batista, o fôlego de esperança em João Batista, o fôlego de entendimento em João Batista, de crescimento em João Batista. João Batista foi morar no deserto, foi ensinado no deserto, longe de todas as crianças, longe de tudo, para ele cumprir o ministério dele, pouco tempo também de ministério, e o ministério que se encerra em morte, e ele cumpriu a vontade de Deus. Que coisa! Quando ele apareceu ali no deserto proclamando as coisas de Deus, todo mundo ficou assustado. Quem é esse? Se eles conhecessem a palavra de Deus, entendessem a palavra de Deus, sabia que era aquele que endireitaria as veredas do Senhor. Para que o Senhor viesse, estava tudo já encaminhado. O batismo do arrependimento já estava encaminhado. As coisas já estavam encaminhadas. Para aí as pessoas entenderem o batismo do Espírito e receberem as coisas do Espírito. As coisas naturais estavam recebendo. A pregação de João Batista, o Evangelho de João Batista, segundo a palavra de Deus, tudo que João Batista aprendeu e o Espírito Santo ensinou a João Batista, ele passou. Amém? Jesus Cristo culminou, encerrou o seu ministério na cruz. Acabou ali. Ali ficou consumado. Ali ficou tudo resolvido. Não tem mais outra cruz, não tem mais outro evangelho, não tem mais outro sacrifício, não tem mais outro ritual, não tem mais outra consagração, não tem mais nada. Mais nada, é só cumprimento da palavra de Deus. Depois disso, dele ter consumido ali na cruz, ele aparece ressurreto. Ele aparece aos seus. Aparece para Maria Madalena, para outras mulheres, para 2 no caminho de Emaús, para alguns irmãos na beira da praia. Apareceu para outros em outro lugar. Apareceu aos 11, depois apareceu a eles, depois apareceu a 500 irmãos. Muitos não conheceram, sabe por causa de quê? Ele apareceu como um homem simples, pregador simples. Tem gente que não reconhecia. Maria Madalena, quando o viu, achou que estava conversando com um jardineiro. Ele não apareceu como rei, porque o reinado dele não é aqui. Como príncipe, porque não é aqui. Como um homem muito poderoso, porque o poder dele não é daqui. Ele apareceu nos olhos dela, aos olhos dela, como um jardineiro. Pelas palavras, pela a conversa, ela entendeu que era Jesus. Ela viu que era Jesus, aí os olhos sabiam. Por quê? Porque ele revela a quem o ama. Ele revela aquele que busca ele em primeiro lugar. Aí ela saiu correndo, porque ela chamou ele de mestre. Eram palavras que só eles entendiam, só eles conheciam. Tem coisas, meus irmãos, que só nós entendemos e conhecemos. Que a gente ouve falar lá, opa, isso é do Espírito de Deus, opa, isso aí é a direção de Deus, opa. Pode falar quem for, se não for pelo Espírito de Deus, não for palavras que nós conhecemos, ignore, meu irmão. Não, mas isso aí não tem não, isso aí não está escrito na Bíblia não.
Dessa forma aí não. Para ser usado assim não. Tem que ser usado da forma que Deus quer, da forma que Deus traz a direção. É assim que tem que acontecer as coisas, amém? Quando Jesus aparece a todos eles, ele já tinha cumprido o ministério. Ele apareceu para selar sobre eles esse ministério. O que eles iam dar continuidade. O que Jesus fez aqui? Jesus apareceu para encorajá-los, fortalecê-los, para que eles se fortalecessem. Imagina, esperava no Senhor e ele morreu. Como é que não siga o ministério? Se pensou Jesus, Cabral, não aparecesse, como é que cuida da continuidade do ministério? Ficou 40 dias caminhando na terra, ensinando, falando as coisas de Deus. Ele já tinha cumprido o ministério, ele só fortalecia. Continue, está vendo? Eu estou ressurreto. Olha minha mão, olha a espada aqui do lado. Eu estou aqui, eu estou com vocês. Continue cumprindo. Olha você vê que interessante. Marcos 16, só você voltar um tiquinho aí. Marcos capítulo 16. Está logo umas 3 folhas atrás aí. Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos capítulo 16, versículo 9. Olha a clareza do Evangelho. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Com ela, se outros textos você ler, tinha outras pessoas junto. Amém? Versículo 10. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Andaram com Jesus. Entendiam que aconteceria alguma coisa. Mas andavam em prantos e desolados. Tristes, cabisbaixos, sem esperança, sem fé. Quando chegou Maria Madalena, conversei com Jesus, eu vi Jesus, ele está vivo. Não acreditaram. Sabe o que está acontecendo hoje com a igreja de Deus hoje? A gente anuncia que Jesus está operando milagre, que Jesus está fazendo, que Jesus está derramando graça e favor, que Jesus está trazendo livramento, que Jesus está trazendo porta aberta, que Jesus está operando milagres, que Jesus está fazendo. A desolação e o pranto é tanto que é maior do que isso, tem em primeiro lugar na sua vida. As dificuldades, os problemas têm em primeiro lugar na sua vida. Não tem o primeiro lugar para se receber. Isso aqui estava nos discípulos ali, ó. Eles estavam tão desolados. E agora o que nós vamos fazer? Cadê Jesus? Então andavam escondidos. Andavam escondidos. Evitavam sair até na rua. Não acreditaram. Por isso que Jesus continuou sua jornada para encorajá-los. A todos o que esperavam nele. Deus está nos encorajando até hoje. Os que esperam nele, os que confiam nele. Amém? Quem confia nele, espera. Tem isso no coração. Não precipita. Espera a vontade de Deus. Versículo 11. Marcos 16, versículo 11. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Então tem crente hoje que não acredita que Deus pode fazer as mesmas coisas que Ele fez desde a fundação do mundo. Já tem crente que não acredita. Já tem crente que vive no mundo só natural. Se vive só no mundo natural, merece só o mundo natural, não merece o mundo espiritual, não merece a vida eterna, não merece estar com o Senhor eternamente. Porque só conhece do mundo natural, só conhece das coisas naturais. Não acreditaram. Quantos não estão acreditando? Está acreditando no fulano, no ciclano, no beltrano, no homem, na mulher, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas acreditar na palavra não estão. Se o próprio Jesus aparecer, se o próprio Jesus falar, não vão acreditar, Gabriel. Não vão acreditar, não vão acreditar nas operações de maravilhas do Senhor. Por quê? Porque estão em prantos, porque estão em frangalhos, porque estão andando em tristeza, porque estão andando preocupados, porque estão andando ansiosos, porque estão andando de todas as formas, menos com Deus em primeiro lugar.
Você pode andar nisso tudo, você pode andar no vale, no deserto, com isso tudo, mas se você tem Deus em primeiro lugar, Ele te tira desses lugares. Vamos continuar, versículo 12. Depois Jesus apareceu em uma outra forma. Lembra quando eu falei que a Madalena veio como jardineiro? Aí outros viram um homem simples, pescador, andando numa praia, andando num caminho de Emaús e por aí vai. Depois Jesus apareceu em outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do Império. Versículo 13. Então eles retornaram e informaram isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Não estava no coração deles, eles estavam ali andando, lamentando. Estavam lamentando. Agora nós perdemos o Salvador, nós estamos sem rumo, o que vamos fazer da nossa vida? Nós proclamamos o Senhor, proclamando as coisas de Deus, e agora, hein? E ele apareceu como um simples pescador, como um simples homem. E chegou sobre eles, questionando: por que vocês andam tristes? Por que vocês andam cabisbaixos? Ah não, que nós perdemos o nosso Salvador, o nosso Senhor morreu, foi lá e tudo. Eles não viam que era Jesus. Quando chegou em casa e partiu o pão, eles viram que era Jesus. Jesus imediatamente já saiu da presença deles. Aí eles correram, contaram para o outro: nós vimos Jesus, mas nós estávamos tão cheios de problema, tão com a cabeça cheia de coisa, que na hora que a gente foi partir o pão ali, foi conversar, e que vimos que era ele, já era tarde de ir embora. Muitas vezes o Senhor te visita, muitas vezes o Senhor quer partir o pão com você, muitas vezes o Senhor quer ver você cultuando, adorando, servindo a Ele, muitas vezes o Senhor quer fazer inúmeras coisas, mas você não está aquilo ardendo no coração, aquilo não queima no seu coração, que servir Ele em primeiro lugar. Você parte o pão e Ele não participa, e você busca ali e Ele não está. Por quê? Porque quando Ele estava, no ardido do seu coração, se você entendesse isso, quando Ele falava, quando Ele explicava aos seus, não conhecia o Jesus como Ele era. Como Ele era, sendo que Ele apareceu no seu ministério, em 3 anos de ministério, a todos, todo lugar que Ele passou, todo mundo viu quem era Jesus. Vamos continuar aqui. Ele vai e aparece aos 12, aos 11, aparece aos seus 11 discípulos e traz ordenança para eles, e ensina eles o caminho, e fala com eles, e fortalece, os encoraja a continuar perseverantes nas coisas do Senhor. Hoje que Jesus está fazendo isso comigo, com você, encorajando nossos corações a ter Ele em primeiro lugar, amém? Marcos 16, versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-os a falta de fé e a dureza do coração, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Quer dizer, Maria Madalena avisou, os 2 avisaram, outros avisaram, eles não criam ainda, andaram com Jesus, oriundos de Jesus, futuros apóstolos, mas se não fosse o Espírito Santo. Versículo 15, e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamar o Evangelho a toda criatura, ao que crê e for batizado, está vendo que a sequência? Será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e estes serão curados. Já deu ali as ordenanças, foi ensinando para eles. Se a gente pegar o outro texto, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Se a gente for pegar outro texto, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, aquele Espírito Santo que é a promessa que aconteceu lá em Atos, aí eles estavam preparados para fazer todas essas coisas. Porque o próprio Jesus fala com eles. Muitas das vezes não recebemos todo o revestimento do Espírito de Deus e já queremos fazer a obra de Deus. Já queremos sair e fazer acontecer. Porque nós vimos alguém fazendo, porque nós vimos o outro irmão fazendo, a outra irmã fazendo. Esse é aquela irmã lá, e aquele irmão lá está fazendo, eu também posso fazer. Mas Deus já revestiu, Deus já cumpriu todas as normas. Você já passou por provas, tentações, tribulações?
Meu irmão, isso pode durar um curto espaço de tempo, como pode durar um longo espaço de tempo. Depende de Deus. Deus é que sabe o coração, Deus é que sonda o coração. Não é eu, não é o outro pastor, não é o missionário, não é bispo, nem ninguém. É Deus. Deus é que sonda e Deus é que sabe. E Deus é que dá a direção e a forma. Então tem muitos aí que já estão anos de estrada e não aprenderam nada. Porque não tem Deus em primeiro lugar, não tem Cristo em primeiro lugar. Não entendem nada das coisas de Deus. É igual o papagaio, só repete o que o outro fala. Só repete o que o outro fala. Versículo 19. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram a toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Os sinais, os prodígios, curas, maravilhas, novas línguas, expulsar demônio, enfim, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para confirmar a presença de Deus na vida da pessoa. Não é para ninguém se engrandecer. Tem ministério que já se engrandeceu. Tem ministério que acha que está acima dos outros ministérios. Não respeita o ministério dos outros. Não respeitam, acham que estão acima de tudo. Acham que só eles curam, só eles fazem, só eles têm a palavra, só eles têm a palavra de profecia. Irmão, isso é mentira. Porque repousa sobre cada um de nós, quando temos o Senhor em primeiro lugar, todas essas coisas. Aqui, bem claro aqui, aqueles que cumprirem fielmente, degrau por degrau, continuamente, Deus faz, Deus usa, Deus se manifesta. Quer ver uma outra coisa aqui, ó? Lucas capítulo 24, um pouquinho à frente aí. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24. Continuo mostrando para você que Jesus te prepara para o ministério, que Jesus preparou aqueles ali, como prepara nós hoje, como continua preparando a cada um de nós hoje, amém? Você é preparado pelo Senhor. Tudo que nós confirmamos dentro da palavra de Deus é o Espírito do Senhor falando comigo e com você. O Espírito de Deus nos ensinando, nos confortando, nos encorajando. Tem muita gente que acha que é fácil pregar, tem muita gente que acha que é fácil fazer uma teologia, tem muita gente que acha que é fácil estar aqui em cima, tem muita gente que acha um monte de coisa. Quando é provado duramente, tem gente que é provado por muito menos, já não suporta. Contei aqui quinta-feira a história para vocês, do meu colega lá, né? Passou em todos os ministérios, não sabe o que quer da vida ainda, não sabe para que foi chamado. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Jesus aqui ele esclarece as escrituras aos seus. Em seguida, Jesus explicou-lhes: são estas palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, na lei dos profetas e nos salmos. Está vendo aí a escala contínua? Tinha que cumprir. Já pensou se ela atropela um salmo, atropela uma profecia, o que falava a respeito dele? Atropela a lei de Moisés? O que a lei fez? Você vai primeiro aos judeus. A casa do meu pai, a casa daqueles que me abandonaram. Eram judeus só de nome. O coração estava longe de Deus. O coração estava longe de cumprimento das coisas de Deus. Então você vai à casa do meu pai. Primeiro você vai às ovelhas perdidas da casa do meu pai. Lei de Moisés. Judeus. Então muitas das vezes as pessoas não entendem. E quer ser uma coisa para que não foi chamado. E sabe o que acontece? Satanás vem e aproveita, porque você não tem maturidade espiritual, você não tem estatura espiritual, você não tem fortalecimento espiritual. O diabo vem e te rouba tudo. Versículo 45. Então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras.
A presença do Senhor trouxe isso para eles compreenderam o que ele estava falando, senão eles não entendiam. Está vendo a preparação aí, o encorajamento para quando eles fossem cheios do Espírito? Ainda não eram cheios do Espírito, já veio encorajamento. O Senhor já abriu o entendimento deles para que eles entendessem as Escrituras, que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, para que se cumprisse uma ordem espiritual, para poder quebrar as maldições, quebrar a autoridade de Satanás, quebrar um monte de coisa, para que nós dessemos continuidade a isso. Ele estava só encorajando. Aqui, ó. Versículo 46, e lhes afirmou: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, começando pelos judeus. E vós sois testemunhas desses fatos. Ele encorajando, vocês andaram comigo, vocês viram isso, eu fui à casa das ovelhas perdidas de meu pai, anunciei a eles, eu fiz isso, e foi mostrando ali para eles, encorajando eles: olha, isso aqui é lá para frente, vocês não têm isso agora, não compreendem tudo agora, mas lá na frente, na onisciência de Deus, na onipotência do Senhor, na onipresença de Deus, que isso tudo está em nós. Nós cumpriríamos o ministério, cumpriríamos a vontade do Pai, cumpriríamos o que o Senhor tem nos ensinado. Olha aqui para você ver que interessante, versículo 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai, contudo, permaneceis na cidade, até que sejais revestidos de poder do alto. Qual foi o revestimento? Lá de Pentecostes? O Espírito Santo. Deus habitando em nós. Onipresença, onisciência, onipotência. A onipotência de Deus é em nós. Se Deus revela a onisciência de Deus é em nós. Se o que nós fazemos pelo poder de Deus. Tudo esclarecido, mas o povo quer mudar. O povo quer colocar o poder de Deus em coisas. Quer colocar o poder de Deus onde Jesus passou. Meu irmão, Jesus passou no Brasil, então o poder de Deus não está aqui no Brasil, não. Só está lá em Israel, ele só caminhou lá. Como é que é essa história, meu irmão? E o povo vai nisso e acreditando nisso. Errado, errado. Me perdoe, mas está errado. Porque a forma correta é a forma que está escrito na palavra. Em nós, dentro de nós, conosco. E não da forma que o pessoal faz. Ah, não, que tem que ir lá, não sei aonde tem que ir lá. Você pode ir conhecer, meu irmão. Você pode ir conhecer. Ah, é outra história. Não é chegar lá e virar um misticismo louco, não. Ir lá no muro de lamentação e fazer coisa que não deve. Faz um muro de lamentação dentro da sua casa, faz um muro de lamentação dentro da igreja, não sei, faz um muro de lamentação onde é que você estiver, faz um monte onde é que você estiver, não tem que ser só no Sinai, então você está perdido. Porque o Sinai, o verdadeiro Sinai, nem existe direito mais. De um monte virou um morrinho, de tanta coisa que eles mexeram e construíram. Você acha que Jerusalém que está lá é aquela Jerusalém primórdia? Não, não é Jerusalém primórdia. Teve abalos, teve um monte de coisa, e teve ruínas, porque Deus destruiu Jerusalém, e Deus o levou cativo, e Deus destruiu. Não é a mesma. Não é a mesma. Acha-se poço, aquele poço mesmo lá de Betesda, ele foi achado a 12 metros de fundura, só os resquícios, só algumas coisinhas que sobraram, para provar que onde está a verdadeira história. Aí o povo vai. E o povo faz. E... Meu irmão, do que adianta você, rico, milionário, ter um sítio e trazer uma oliveira de 3.000 anos, gastar uma fortuna e trazer e plantar no quintal da sua casa? Você vai receber salvação por causa disso? Me ajuda aí, né? Para chegar as pessoas lá, essa oliveira tem 3.000 anos de existência e eu trouxe lá de Israel e plantei aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É triste eu falar isso, que o Senhor tem misericórdia de nós. Somos fracos, falhos, cheios de defeito. Mas se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, Ele nos ajuda a vencer essas coisas. Nos ajuda, sabe, a cada dia ser melhor. Mas as coisas externas não melhoram nada, meu irmão. Não melhoram nada. Não melhoram nada. Do que adianta apresentar ali, meu irmão, ó,
o pano que envolveu o rosto de Jesus, mas não sei o que, mas não sei o que. Vai resolver o quê? Quem resolve os nossos problemas é o Senhor. Você tendo Ele na sua vida para resolver os problemas, não adianta as outras coisas. Por que viver com as coisas exteriores? Por que viver num simbolismo? Se Deus fez no Antigo Testamento, Ele tinha um propósito. Um tempo, para aquele tempo havia um propósito de Deus, daquela forma. Deus manifestando no meio do seu povo. Agora, eu pegar esses textos lá dos primórdios e trazer para o tempo hoje, é até subjugar o Espírito de Deus, meu irmão. Você blasfema contra o Espírito de Deus. Você vai pegar aquelas tradições loucas lá e trazer agora para cá. E quer que todo mundo cumpra assim porque é de Deus. Será? Por que não vão ler a palavra de Deus? Por que não vão estudar a realidade da palavra de Deus? Porque não tem coragem de pregar o evangelho verdadeiro, não tem coragem de pregar para meia dúzia só, querem as igrejas cheias, querem as igrejas lotadas, vão pagar caro. Todos eles, não se engane, não tem ninguém maior do que o Senhor. Ele, o nome dele está acima de todas as coisas. Continua aqui ensinando as escrituras aos seus, mas espere para serem revestidos do alto. Depois disso, aí sim ele foi levado aos céus, 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia-se retirando da presença deles, sendo levado nos céus. Então, eles adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade. E reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo ao Senhor. Eles reuniam no templo para quê? Para orar, para adorar, para ler as escrituras, para ter comunhão, para partir o pão, para estudar a palavra de Deus, para se firmarem nas coisas de Deus. Porque não é outra coisa que Deus falou aqui, vamos ver se você vai entender. Depois que Jesus abençoou, depois que Jesus proclamou tudo que tinha que passar para eles, encorajando eles, Jesus estende a mão e os abençoa. A bênção do Senhor repousou sobre eles. Meu irmão, se você sair daqui com a bênção do Senhor repousada sobre você, a história muda. Se você sair daqui com a bênção do Senhor vem dos céus, não vem do pastor Laércio, não, vem dos céus para a sua vida. Que Deus pode me usar para colocar, porque Ele me ungiu para isso. Posso pôr a mão em você e orar, mas não há necessidade. Mas se Deus mandar, pode. Porque a ordem foi dada ao presbítero da igreja. Então, versículo 51. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles e sendo elevado aos céus. Então ele foi, estendeu a mão e começou a abençoá-los. Já trazia o refrigério, nós adoramos aqui hoje. Já trazia ali, lá dos altos céus, a graça e o favor do Senhor. Como que eles voltaram para casa? Voltaram para casa com alguma dúvida que Jesus não tinha ressuscitado. Voltaram para casa com o coração endurecido. Voltaram para casa questionando alguma coisa? Voltaram para casa? Não. Voltaram para suas casas. Aqui é o versículo 52. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém, ou seja, para suas casas lá em Jerusalém, plenos de felicidade, jubilantes, alegres, plenos de felicidade. Realmente Ele ressuscitou, realmente a promessa está em nós, realmente nós... Aí que eles começaram a reunir, aí que eles começaram a ficar ali, esperando a promessa do alto. Você quer ser revestido do poder de Deus, meu irmão? Então cumpre isso tudo aqui. Comunhão, presença, buscar dentro da palavra de Deus, partir o pão, enfim, comungarmos em todas as coisas concernentes a Jesus. Aí sim. Então saia daqui hoje, meu irmão, pleno de felicidade. Aleluia. Não sair, comer a felicidade, comer entendimento, comer a palavra. Não, saia pleno de felicidade. Seu ministério, quem cuida dele é o Senhor. Não se engane, cada um de nós aqui, dessa Israel na terra, desse povo, o corpo do Senhor, noiva do Cordeiro, enfim, de tanta coisa que tem, todos vai ter que prestar conta do seu ministério. Se você ler certos textos na palavra de Deus, só para a gente entender, Matias foi escolhido
para ficar no lugar de Judas, o traidor. Me aponta alguma coisa que Matias fez ali. Era dos 12, meu irmão. Dos 12. Está vendo como é que as coisas são complicadas? Sabe o ministério dele? O ministério dele não era de aparecer, de pregar para multidões. O ministério dele não era de fazer isso ou fazer aquilo. O ministério dele era um ministério de talvez ensinar ali os filhos, os netos, dos filhos, dos amigos, dos irmãos, enfim, de todos, a palavra de Deus. Sala de aula. Está vendo o ministério? E ele cumpriu. Estou dando só um exemplo para você entender. Qual que é o ministério de Matias, meu irmão? O que Matias fez? Ainda lá, ainda Filipe, ainda um eunuco lá, né? Tal, já foi para outro lugar, e outro foi... Mateus escreveu o Evangelho de Mateus. Cadê o Matias? Cadê os outros? O outro ainda tem um negocinho, o outro, mas cadê, meu irmão? Está entendendo o que o Espírito de Deus está falando com você? Sai daqui pleno de felicidade, cheio de felicidade, sabendo que você tem um ministério, que você precisa. Se encontrar com o Senhor, ter o Senhor em primazia, para você saber o que você vai fazer. Não é o que o outro vem te oferecer, não. Meu irmão, isso é um perigo. É um perigo, Cabral. Eu tenho um ministério, um cumprimento nas minhas costas, você tem um, outro, outro. Você pegar aquilo e dividir com o outro. Tem para fazer, você tem uma coisa para fazer. Aí você não faz, não. Você passa para o outro fazer. Você delega para o outro fazer. Está errado. Está errado. É você que tem que cumprir. É você que tem que fazer. Todos os ministérios, tudo que eu já fiz, tudo que Deus me colocou, de favela, de hospital, de bar de ponte, enfim, todo lugar, eu cumpri da forma que Deus pediu. Eu nunca questionei a Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Eu vou acabar pegando uma doença nesse lugar aqui. Eu entrei em lugares dentro de hospital que só médico podia entrar. Mas por causa da presença de Deus, Ele me autorizou a entrar. Vários CTIs, vários lugares. Vários lugares. De infecto mesmo. Esse cara tudo queimado. Tudo carne viva. Ministra isso aí, faz aí. Então, é fazer para a glória de Deus. Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho lugar nenhum, não tenho nada para fazer. Tem sim, tem sim. Desde a hora que você levanta até a hora que você deita, tem alguma coisa para você fazer para Deus. Tem um ministério para você fazer, tem alguma coisa para fazer, não tem lógica. A Bíblia diz que Jesus fala com os seus, olha, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Deus já era para estar no conforto, né? Já deu tudo para nós, já fez tudo, podia estar no descanso, podia estar de férias. Não, trabalha em nosso favor até hoje. Que coisa, né? Então, meu irmão, fica esperto e aprenda as coisas de Deus. Saia pleno de felicidade, saia alegre de felicidade. Cumpra o seu ministério. Nós, como os cristãos, para as pessoas aqui na terra, vamos ser simples e prudentes. Só isso. Nada mais e nada menos. Simples e prudente. Nosso ministério na terra, as virtudes do Espírito de Deus têm que estar em nós. Temperança, mansidão, longanimidade, benignidade. Não é isso? Esses são os frutos do Espírito. Então que as virtudes do Espírito estejam em nós. Isso humanamente falando. Agora, no mundo espiritual, tem a plenitude do Espírito também. Seja guerreiro nas regiões celestiais. Seja aquele que vai ali para batalhar. Você não vai ali para passear, você não vai ali para brincar. Você não vai fazer uma coisa porque tem que fazer. Não, você vai porque você é um guerreiro de Deus. Porque você tem o Senhor em primeiro lugar como um comandante da sua vida. É assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que cumprir, amém? Quer ser vencedor do mundo espiritual? É diferente do mundo natural. Tem gente que quer ser vencedor das coisas espirituais do mundo natural. Não é isso. Os sinais são com todos que creem. Quando você ora para uma pessoa, ela é curada. Quando você ministra, quando você ora, quando um demônio sai, é para o nome de Deus ser glorificado. Os sinais seguirão os que creem. Batalha espiritual, meu irmão, só você sabe. Porque você é levado lá e vê. E se caso Deus quiser colocar alguém com você para ver. Então, quantos lugares eu perguntei para Deus um dia? O Senhor me levou em alguns lugares em sonho, em visão, e eu falei assim, Senhor, por que eu estou sozinho aqui? Aí agora eu entendo. A cada dia eu vou entendendo. Ah não, porque era para mim. É para eu orar, era para eu guerrear, era para eu fazer.
E eu fui lá cumprir muito bem cumprido, muito bem ordenado, muito bem respeitando tudo. É assim que é. Sabe as melhores coisas? Elas não são visíveis. Sabe o que o Senhor tem preparado para nós? Ainda não são visíveis. Está vendo? São as melhores. Eu tenho que crer, você tem que crer pela fé. São as melhores. Que não chegou a ouvido nenhum, a coração de ninguém, a mente de ninguém. Não foi revelado a ninguém o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero fechar com você, meu irmão, em Filipenses, um pouquinho à frente aí, depois de Efésios, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Plena felicidade. Amém. Glória a Deus. Tem gente que tem que fazer um monte de coisa para ter felicidade, né? Se nós ouvirmos o Senhor, Ele traz a plenitude de felicidade em nós. Uma felicidade que o diabo fica louco. Que o diabo vai tentar com todas as armas tirar isso. Mas você mantém isso com o Senhor em primeiro lugar. Você mantém isso com a sua mente ocupada com as coisas de Deus em primeiro lugar. Você vai ficar, não tem como ficar o tempo todo assim. Quem falar que faz o tempo todo assim é mentiroso. Porque tem hora que nós estamos tão de viagem, que se o Espírito Santo não der um puxão de nós, se o Espírito Santo não falar audível para a gente escutar, a gente tem medo que a gente é crente. Na hora de orar, você, nossa, vigia, você sai fora daí, sai desse lugar, Você está lá, não posta aquele que fortalece, está no campo de nada. Se o Senhor não vem ali e mandar um anjo te arrebatar dali, meu irmão, você morre com a bomba daquela. Satanás preparou para você. Escuta o Espírito de Deus. Vigia pelo Espírito de Deus. Filipenses capítulo 4. Para a gente fechar. Todos nós conhecemos essa passagem. Mas escute o que Deus vai falar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Amém? Não andeis ansiosos por motivo algum. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas com ação de graça. Não andeis ansiosos por motivo algum. Sabe quando você coloca qualquer coisa em primeiro lugar, no lugar da vontade de Deus? Na primazia de Deus, do Espírito do Senhor na sua vida, começa a virar já uma ansiedade na sua vida. Uma coisa que você não dorme, você não consegue raciocinar, você não consegue fazer as coisas, você não está descansado, com o coração descansado. Se é de Deus, descansa o coração. Se é direcionamento de Deus, por quê? Por que andar ansioso, andar preocupado? Quando a minha alma começa a ficar agitada, ou o meu corpo começa a ficar agitado, ó, por que você está andando tão ansioso? Nós temos que esperar em Deus. A minha alma, espera em Deus. O Espírito, espera em Deus. Começa a colocar na mão de Deus, começa a clamar ao Senhor, começa a deixar Deus mover. Você quer ser um ministro de bênção? Então seja um ministro de bênção primeiro na sua vida. Primeiro na sua vida. Eu vou ser ministro de bênção na vida de vocês e eu... Não, eu tenho que ser ministro de bênção. Você tem que ser ministro de bênção. Tem. Como você vai passar uma festa se você não tem fé? Então você tem que ter fé em você primeiro. Como você vai orar para alguém crendo que Deus pode operar isso se você não quer que Deus pode operar na sua vida? Um dia eu falei com uma pessoa assim, crente. A pessoa estava com a doença, está viva ainda, estava com a doença maligna. Uma enfermidade maligna, não é doença, uma enfermidade maligna. E me pediu oração. Nós oramos, intercedemos e clamamos. Aí Deus me deu a resposta. Eu cheguei para a pessoa e dei a resposta.
falei, meu irmão, vou te dar só uma palavra que Deus falou comigo. Não preocupa com isso. Não anda ansioso com isso. Não tenta consertar, arrumar, fazer nem nada, não. Sabe por causa de quê? Porque primeiro Deus tem que cuidar de você. E Deus falou comigo para te dar um recado. Que você não vai morrer dessa doença. Está vivo até hoje. Já tem uns bons anos. Está vivo até hoje. Entende como é que Deus fala? A pessoa, você ficar preocupada, ansioso com aquilo te mata. Espiritualmente e fisicamente. Você lembra quando Elias estava na caverna? Ele estava morrendo espiritualmente. Ele tinha detonado 450 de Baal com a palavra dele. O Senhor mandou fogo dos céus, consumiu toda a lenha, consumiu o holocausto, consumiu as pedras e ainda fez secar a água que estava naquele altar. Toda. Perseguiu e matou os 450 de Baal. Depois foi para dentro. Isso logo depois. Continuou no seu ministério. Uma mulher pediu a cabeça dele. Jezabel pediu a cabeça dele. Ele já ficou com medo. Foi para dentro de uma caverna. Deprimiu uma quantidade. E Deus tinha dado ele água. Tinha mandado corvos dar ele pão. Levar comida para ele. Os corvos capturavam os bichinhos lá. Os negócios vai trazer para ele a fruta. Mas eles não comiam. Jogavam lá para ele comer. Ele ficou na beirada do rio, bebendo água do rio até o rio secar. O rio secou, meu irmão. Ele bebeu a água do rio até o rio secar. Deus foi dando as providências. Ele vai para dentro de uma caverna, esconde numa caverna e perde a morte. Está vendo como é que ele estava espiritualmente já? Ele desacreditou num dado momento, ele cansou, ele temeu num dado momento, e aquilo prevaleceu mais do que o Deus de Israel. Chegou o conforto lá. O próprio Deus chegou lá com uma voz mansa e suave. Elias, sai para fora que eu quero falar contigo. Veio uma trovoada, ele falou assim, vem Deus aí me chamar a atenção e com medo. Aí depois veio trovoada, enfim, veio várias coisas. Deus não apareceu em nenhuma delas. Aí sobrou uma brisa que congelou a caverna. Ele sentiu até frio. Era a presença do Espírito de Deus, era a presença do Altíssimo, chamando ele, encorajando o ministério dele, encorajando a vida dele. Elias, vai para fora. Por acaso eu deixei de ser seu Deus? Por acaso eu deixei de caminhar com você? Por acaso eu deixei de sustentar? Uma conversa com ele, um diálogo com ele. Não acabou seu ministério, continua seu ministério. Continua proclamando. Eu permaneci ali mais de 7.000, ou 7.000, ou como você quer entender, de joelho orando por eles e por você. Esses 7.000 não estão aqui na caverna, não, estão lá fora, orando e intercedendo por eles, pelas famílias deles e por você. Não temeram Jezabel. E você que eu uso tremendamente, porque você está temendo? Acaso não sou Deus para fazer diferente? Fortaleceu ele, trouxe cura para ele. Curou aquele problema espiritual, curou ali, fraco ele não estava, irmão. Mas tudo bem, vamos supor que ele fisicamente já estava fraco, e nisso turbou. O que Deus fez, querido? Mandou o anjo colocar os pães lá, come, fortalece o seu corpo físico, aquilo era o corpo físico. O espiritual, Deus tinha falado, então agora fortalece o corpo físico, porque a caminhada ainda é longa. É o que Deus falou comigo, com você aqui. Não andeis ansiosos por motivo algum. Deus está trazendo alimento espiritual. Sabe o alimento físico? Falta pão na sua casa? Falta uma fruta na sua casa? Falta o tradicional arroz com feijão? Está vendo o alimento natural que Deus te dá? Ele te dá. Você acha que é por causa do seu trabalho? Vai haver um dia, você vai ter muito dinheiro, mas você não vai ter onde comprar. Então não é do fruto do seu trabalho. É o fruto do seu trabalho, abençoado por Deus. É o fruto do seu trabalho, abençoado por Deus. Do que adianta comer um pão de dores, de cedo até de noite, e não resolver sua vida?
Está vendo como é que Deus fala, querido? Então, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Por meio de quê, meu irmão? De orações e súplicas, com ação de graça. Agradecendo a Deus por essas coisas. Agradecendo a Deus por tudo. Quer vencer o inferno? Quer ser bênção? Começa por aí. Descansando no Senhor, esperando no Senhor, aguardando a presença do Senhor. Amém? Saia daqui em plena felicidade. Vamos adorar o Senhor? Vamos agradecer o nome do Senhor? Fique de pé na presença do Senhor.